Nós vamos basear esse texto, esse tema, no livro de Jeremias, capítulo 5, irmãos. No livro de Jeremias, capítulo 5. Nós vamos estar lendo somente o capítulo 5 e o versículo 1 que nós vamos estar lendo. Deus abençoe o pessoal que nos acompanha, também pelas redes sociais. Nós temos testemunho de irmãos da nossa igreja, né? Já testemunhando através desses cultos online, esses cultos. Alguém que me disse hoje que em Pirapora estava lá isolado, né? Por causa desta epidemia, e foi no culto, acho que foi no domingo, ela testificando que foi muito abençoado por Deus através desse culto, que minha prima Aninha, né, esposa do pastor Gilberto, né, às vezes fica no lar, e através das redes sociais nós estamos entrando aí dentro de muitas casas, de pessoas que estão em casa, isoladas, às vezes não estão podendo sair, né, estão ficando ali um período, mas nós conseguimos chegarmos bem longe. Vamos ficar sobre nossos pés, irmãos? Eu ainda queria ouvir tantos irmãos. Tem muitos irmãos aqui, tem irmã Silva, tem irmã Zita, irmã Lena, irmã Maria, presbítero de honra, irmão Luiz, muita gente que tem aqui, irmã Delma, mas nós vamos ouvir num outro culto, né, que nós tivermos a oportunidade. Irmãos, Jeremias capítulo 5 diz assim, e versículo 1: dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, informai-vos e buscai pelas suas praças, para ver se achais alguém, ou se há homens que pratica a justiça, ou busca a verdade, e eu lhe perdoarei, Pode sentar, irmão, já pode sentar. Queridos, esse tema que nós vamos falar, eu vou procurar aqui acompanhar aqui, tudo aqui para mim não perder. Eu achei muito importante esse tema. Eu coloquei o tema: Deus procura homens para usar. Olha que coisa maravilhosa. A minha esposa acabou de louvar o Senhor com o hino aqui, falando de fidelidade. Fidelidade no andar, no falar, fidelidade nos compromissos, né? Quer dizer, ser fiel em Deus é em tudo. Por que em tudo? Porque a palavra dele é fiel. O Espírito Santo fala a verdade também, que é fiel. A igreja dele é verdadeira na terra. A palavra do Senhor também é verdadeira, a palavra dele é fiel. Pronto, então se nós estamos falando em tudo que é fidelidade e é fiel, então nós vamos aprender que nesta palavra, nesta mensagem, o próprio Deus, irmão, diante da escassez de os homens, né, ali sem compromisso em Jerusalém, Deus faz um desafio para o profeta Jeremias. Olha que coisa interessante. Deus faz um desafio, irmão Silva. Jerusalém, Israel estava passando por um período sombrio na história de Israel. E Deus então chama o profeta Jeremias e faz um desafio. Ele diz assim: faz o seguinte, sai por essas praças, por essas ruas, e vê se você encontra uma pessoa que pratica justiça. Vê se você acha uma pessoa que fale a verdade. Olha bem, irmão Manel. Olha o que nós estamos entendendo aqui. Deus está à procura, irmão, de homens fiéis. Repito, quando falo homem, estão falando homem no sentido genérico, homem e mulher.
Deus está à procura de homens fiéis e homens que Ele quer usar, irmão. O que a Bíblia Sagrada diz? Que os olhos do Senhor procuram os falsos? Não. A Bíblia diz que os olhos do Senhor procuram os que praticam fraude? Não. A Bíblia está dizendo que os olhos do Senhor estão procurando os corruptos? Também não. Mas a Bíblia está dizendo o quê? Que os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra, para que possa habitar com Ele. Quer dizer, que possa andar com Ele em justiça e em verdade, irmão. Tem hora, irmã Francisca, que a gente fica preocupado, a gente vê até uns irmãos preocupados. Ah, meu Deus, aquele tempo lá atrás era tão bom. Irmão, o problema não está no tempo, o problema está em cada um de nós. Porque, como a irmã Francisca estava testemunhando da filha dela aqui, querido, porque no tempo que nós estamos vivendo, que ainda que seja um tempo mais difícil, Deus, o mesmo desafio que Deus fez com o profeta Jeremias, Ele está fazendo nos nossos dias, irmã Helena. Os olhos dele estão procurando alguém compromissado, alguém que pratica a verdade, alguém que segue e faz a justiça. Deus estava dizendo para o profeta Jeremias, mesmo diante daquele período sombrio na história de Israel, que ele estava passando por um problema tão difícil, numa escassez espiritual, financeira, em todas as áreas, Deus faz o desafio com Jeremias. Jeremias, dá uma voltinha aí. Se você achar em Jerusalém, se você achar na cidade alguém que pratique, que fala a verdade, eu vou perdoar todo mundo, eu vou sarar. Sabe por que nós temos uma preocupação às vezes com a igreja, que tem hora que a gente tem que chamar a atenção de alguém que está cometendo erro? É porque os olhos do Senhor estão à procura dos fiéis. E se os olhos do Senhor estão à procura dos fiéis, irmão, então Deus está precisando de alguém que pratique a justiça e que fale a verdade, de alguém que aponta o caminho para a gente chegar no céu, irmão. Não adianta se nós, não, pastor, vamos ser mais leve, vamos pregar um evangelho mais light, com mais cuidado. Pera ainda. Mas a minha Bíblia, a palavra de Deus está dizendo que Deus procura fiéis. E quando fala fiéis, irmão, estão falando em alguém que fale a verdade e busque a justiça. Se é buscar a justiça, está falando de uma correção. O que Deus está querendo da gente? Quando Deus falou para o profeta Jeremias, vai para a praça, o que você acha que ele estava falando para Jeremias também? Por detrás das entrelinhas, Deus estava falando o quê? Deus estava dizendo, prega a verdade, fala para o povo aprumar, fala para o povo consertar, porque se o povo consertar, eu vou sarar, eu vou curar, eu vou transformar, eu vou libertar, eu vou salvar. Mas Deus estava falando com Jeremias, só que eu preciso desses. Os meus olhos estão procurando gente fiel, gente que anda comigo, gente que pratica a justiça. O que Deus estava falando? Porque através destes que falem a verdade, eu então vou ao encontro da necessidade do pecador, daquele que está com dificuldade espiritual. Eu vou aprumar eles, eu vou sarar eles. Mas para mim sarar eles, eu preciso de alguém para falar a verdade, eu preciso de alguém para pregar justiça, eu preciso de alguém para falar que eu sou santo, e que sem a santidade, ninguém vai chegar aqui no céu. Irmão, é isso que Deus está falando nos nossos dias.
É essa mensagem que é para os nossos dias. Qual o tema? Deus procura homens para usar. Agora, Deus não vai usar uma pessoa de qualquer jeito. Deus não vai usar uma pessoa toda desconcertada, a não ser que Ele tenha um propósito para cumprir na vida de alguém e Ele vai usar. Mas o que Deus procura, a Bíblia diz que os olhos de Deus procura, são gente fiéis. Então nós estamos vendo aqui, nesse texto sagrado, né, que Deus revela naquele período, daquela história de Israel, que havia grande escassez de homens que eu falo, homens comprometidos, irmão, com a justiça e a verdade. Então, você vê Deus fazendo um desafio. Olha aqui, isso aqui é o próprio Deus fazendo um desafio com o profeta Jeremias, né? Não sei qual foi a conversa, a oração com o profeta Jeremias. Nós achamos até muitas orações dele aqui, ele fazendo, né? Mas Deus está respondendo para ele. Quem sabe Jeremias está clamando, está pedindo: o Senhor, olha a situação, olha o problema de Israel, olha a escassez, olha como o povo está sofrendo. Quem sabe Jeremias está clamando, orando ali, conversando com Deus. Deus então responde a sua oração. Tá bom, Jeremias, tá bom, eu vou usar de misericórdia, então dá uma volta. Se você encontrar esse povo aí, esses homens aí, então algo vai acontecer. Então eu quero falar isso aqui, irmão, sobre, eu quero falar aqui, eu quero destacar aqui na mensagem 4 tipos de homens que Deus procura usar na face da terra. Vamos lá, o primeiro que eu já comecei a falar. Os primeiros está falando homens fiéis. Olha o louvor que minha esposa cantou aqui. Homens fiéis. Fiéis na palavra, no andar, na maneira de ser, na maneira de comportar diante do mundo, na maneira de testemunhar diante das pessoas. Porque não adianta. Como é que eu vou oferecer uma coisa para um pecador, para uma pessoa que está na sarjeta do pecado, se eu estou igual ele? Se eu não tenho nenhum exemplo, se eu não tenho testemunho nenhum, o que eu vou oferecer para ele, irmão? Deus não vai me usar. Eu não acredito que Deus vai me usar dessa forma vazio. Gritos vazios, Deus não usa, não adianta. Eu posso sair aí, se eu não tiver fiel com Deus, ou em testemunho com Deus, eu posso sair com a caixa de som e sair gritando essa cidade todinha, gritando mesmo, dando gritos dessa cidade aí. Eu vou chamar isso, sabe de quê? Gritos vazios. Gritos vazios, por quê? Porque eu não tenho compromisso nenhum, irmão. Estou sem compromisso com Deus, não estou sendo fiel com Deus. Agora, se eu tiver fiel com Deus, irmão, eu vou sair pela praça, vou sair pela rua, eu posso pregar o evangelho, sim, posso pregar em voz alta, ou posso pregar em voz baixa, né? E eu tenho certeza que a palavra então não vai voltar vazia. Sabe por quê? Porque ela tem uma direção. E eu estou em uma direção, e eu estou obedecendo o próprio Deus. Então é esta a palavra. Então, o primeiro tipo de homem que Deus procura para usar, irmão, são o quê? São homens fiéis. Salmo 101, versículo 6. Olha o que está escrito aí. Está escrito: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Para quê, irmão? Para que habitem comigo e que anda reto caminho, esse me servirá. Está vendo, irmão Silva? Coisa maravilhosa. É por isso, irmãos, é que a gente está aqui na igreja. Nós estamos aqui exatamente para isso. É para ouvir a palavra, para aprender a palavra, para entrar pelo caminho. E você vai descobrir, durante a mensagem aqui, irmão, o que acontece com esses homens fiéis, com essas mulheres fiéis, com esses jovens fiéis, o que vão acontecer com eles. Daqui a pouquinho eu vou ministrando aqui, e os irmãos vão ver o que é a promessa de Deus sobre a vida daqueles que é fiel para com o Senhor. Salmo 12, e versículo 1: reconhecendo a escassez
de homens fiéis no seu tempo, o salmista diz: socorro, Senhor. Olha o salmista Davi dizendo: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Olha, irmã Delma, o salmista Davi começou a gritar por socorro ao próprio Deus, porque ele deu uma olhadinha e falou assim: pronto, os homens que são fiéis desapareceu, os homens que são compromissados, são fiéis, desapareceu. Sabe que tempo que era, irmã Silva? No tempo de escassez, no tempo de dificuldade. Você sabia que você conhece homens que são fiéis, mulheres que são fiéis, obreiros que são fiéis? Sabe em que tempo você conhece eles? No tempo de escassez, no tempo de dificuldade. Sabe o que acontece com eles? Desaparece, eles somem. Irmão, estou pregando Bíblia. Quem falou isso aqui foi o salmista Davi. Davi, ele clamou a Deus por socorro. Sabe por quê? Porque ele não viu um homem, alguém justo próximo dele. Ele diz: socorro, Senhor. Os homens fiéis desapareceu, os homens que me ajudam desapareceu. Cadê os fiéis? Os olhos do Senhor estão procurando os fiéis, irmão. Os fiéis para quê? Para Deus usar, irmã Silva. Chegou o tempo de Deus usar pessoas, irmão. Chegou o tempo de nós fazer como o salmista Davi: socorro. Levanta homens, mulheres, jovens, fiéis, compromissado com a obra de Deus, porque as mãos deles estão contaminados. Isaías disse isso. Os dedos deles estão contaminados de sangue, os lábios estão impuros, não fala a verdade, pratica contenda, mentira. Irmãos, estou falando de um tempo difícil, estou falando de um tempo que Israel, Jerusalém estava passando uma situação muito difícil, irmão. E Deus lá no céu com os olhos dele falando: ah, meu Deus, eu quero mudar a história de Israel, eu quero mudar a história de Jerusalém. Sabe o que Deus está falando com a gente aqui? Eu quero mudar a história de Minas Gerais, eu quero mudar a história do Brasil, eu quero mudar a história de Lagoa dos Patos, eu quero mudar a história de uma família, eu quero mudar a história de um jovem. Mas Deus está dizendo: só que eu quero gente fiéis, eu quero gente que pratica justiça, eu quero gente que fala a verdade. Se eu encontrar esses retos que andam comigo, eu vou mudar situações. É isso que Deus está falando conosco aqui, irmão. É isso que Deus está falando com a gente nesses últimos dias. Mas aí vem um tempo difícil. Cadê os fiéis? Cadê os que têm as mãos para Deus usar? Cadê aqueles que têm os lábios para Deus usar? Os lábios que falam a verdade, para que outras pessoas sejam libertas, para que outras pessoas sejam curadas. Ah não, pastor Valdir, o tempo nós tão difícil, o povo é rebelde, é nada. O que está acontecendo é porque Deus está procurando os fiéis e não está encontrando os fiéis, para que através dele outras pessoas sejam saradas. Sabe o que Deus está dizendo aqui, fazendo o desafio com o próprio profeta Jeremias? Que o problema estava nos homens na igreja, no povo que é chamado por Deus, porque através de nós é que pessoas vão ser saradas. Por isso que o profeta, por isso que Isaías está gritando aqui por socorro, porque ele falou: pronto, e agora? O povo desapareceu, os fiéis, aqueles que eram fiel, aqueles que iam para a casa do Senhor, ia cantando, ia testemunhando, ia alegre, mas sumiu, desapareceu. Aqueles que andavam comigo, desapareceu. Por isso que você encontra Isaías aqui clamando por socorro, irmão.
Meu Jesus amado. Então nós estamos vendo aqui o quê? Que Deus procura homens piedosos e fiéis entre os filhos dos homens. Os olhos de Deus estão procurando, irmão, essas pessoas. Olha aqui, Provérbio capítulo 28 e versículo 20, Montão. Olha o que ele está dizendo. Está escrito que o homem fiel será cumulado de bênçãos, portanto, vale a pena ser fiel. Olha o que a Bíblia está dizendo: que o homem fiel será acumulado, quer dizer, será cheio de bênçãos. Aqui está falando de fidelidade. A fidelidade tem um preço, irmão. Toda fidelidade você tem que abrir mão de alguma coisa. Eu estava dizendo hoje que a vontade de Deus às vezes dói, irmã Delma, às vezes dói, só que vale a pena. Vale a pena. Você sabe por quê? Por que que a vontade de Deus dói? Por quê? Porque nós estamos falando de uma perfeição, nós estamos falando de um Deus perfeito, nós estamos falando de um Deus santo. Então quando você fala, presbítero Luiz, da vontade de Deus dói, é porque nós temos que parecer com Ele, nós temos que obedecer a Ele. E todo ser humano tem uma dificuldade de obedecer a palavra, tem uma dificuldade de obedecer a verdade, tem uma dificuldade de obedecer até um líder espiritual. Talvez ele obedece o patrão, chega na hora certinha, né? Mas quando fala, ou vão falar num líder espiritual, ele tem uma dificuldade, porque ele quer que o líder espiritual seja como se fosse o irmão dele, e o líder espiritual não pode ser assim. Nós estamos falando de justiça e de verdade, nós estamos falando de homens fiéis. E se estamos falando de homens fiéis, então eu como líder espiritual, você como líder espiritual, que líder espiritual, irmão, não estou falando é só pastor não. Aqui entre nós tem muitos líderes espiritual. Você lidera algo, você ensina, você fala algo. Lá na sua casa você é um líder espiritual. Lá na sua casa você exerce um papel de sacerdócio. Então as pessoas têm uma dificuldade de ouvir uma liderança espiritual, quando o caso é verdade, quando o caso é libertação, quando o caso é praticar a verdade, né? Eles têm uma dificuldade. Mas Deus está procurando filhos de homens, mulheres, jovens, pessoas que pratiquem a verdade, porque através de praticar a verdade, as pessoas serão curadas, serão abençoadas pelo próprio Deus, irmão. Olha o que está dizendo então, aqui no livro de Provérbios 28 e 20, né, está escrito: o homem fiel será acumulado de bênçãos, portanto, vale a pena ser fiel, irmão. Vale a pena ser fiel. Olha aqui, Deuteronômio capítulo 7 e 9, está escrito: saberás, pois que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações. Olha aqui, aos que amam e guardam os seus mandamentos, sendo um Deus fiel. O mínimo que Ele está pedindo de nós, servos, é que sejamos fiéis. Irmão, você já parou para pensar nisso? Olha o que a palavra está dizendo aqui: que se nós formos fiéis, se os nossos pais, avós, foram fiel a Deus, você sabe o que isso quer dizer? Que Deus fez uma aliança com eles lá atrás. Sabe o que isso está querendo dizer? Que até 1000 gerações Deus fez uma aliança. Até 1000 gerações Deus fez uma aliança, e Deus vai exercer a misericórdia com eles. Isso quer dizer que se nós que estamos aqui for fiel a Deus, a bênção de Deus, a misericórdia de Deus vai estender para os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. Vai estender, irmãzita,
para os nossos filhos, e toda, até 1000 geração, Deus faz uma aliança. Olha para o irmão ver o quanto é importante a gente ser fiel a Deus. Pastor, mas o meu filho faz isso, faz aquilo, mas você esqueceu que Deus fez uma promessa? Que Deus vai exercer a misericórdia, que Deus fez uma aliança comigo, e Ele então está dizendo, eu vou estender essa misericórdia até 1000 geração, quer dizer, daqui para frente muita gente vai ser abençoada. Se você é abençoado hoje, é porque alguém lá atrás, Deus fez uma aliança com ele, porque ele foi fiel a Deus, e Deus hoje está exercendo a misericórdia comigo e com você, irmão. Olha para os irmãos ver a importância de alguém ser fiel, né? Por isso que tem gente que fala assim, pastor, é por isso que tem família que é uma maldição, vem lá de trás e tal. Irmão, sim, acredito, é bíblico também. Deuteronômio capítulo 28 também fala sobre isso, né? 28, 15 vai falar sobre as maldições. Mas as maldições, irmão, é para as pessoas que não dão ouvido a Deus, porque se a pessoa dá ouvido para Deus, irmão, automaticamente as maldições são quebradas. Mas se as pessoas não estiverem atento à voz de Deus, a Bíblia diz que as maldições tudo começa a acompanhar a pessoa. Onde ele põe o pé dá errado, onde ele põe a mão. É por isso que na igreja nós ensinamos direto: cuidado com quem vai orar por você. Tem gente que não basta ver uma mão, enfia debaixo. Irmão, isso é perigoso. Você sabe lá quem está orando para você? E se for um macumbeiro? E se for uma pessoa que aparentemente você gosta dele, uma pessoa tão boa, mas lá dentro dele é uma pessoa má, querendo o seu mal? Tem gente, irmão, que é tão diabado. Eu estou falando que eu já conversei com esse tipo de pessoa, e ele já me falou assim, pastor, eu tenho um trem tão ruim comigo, um mal comigo, que se eu olhar para uma pessoa e ela não estiver bem com Deus, eu vou olhando para ela assim, olhando, até ela passa mal. O que você acha que é isso? Demônio. O demônio que está nele atinge a pessoa. Existem essas coisas? Existem. Nós estamos falando de maldição. Agora, se você estiver alimentado, irmão, com as coisas de Deus, com a vida sua espiritual, querido, ele nem vai conseguir olhar em você. Não vai conseguir. Porque o mal que está nele não vai conseguir olhar para você. Sabe por quê? Porque em você, irmão, tem uma luz, e você é marcado pelo sangue de Jesus. É mais fácil o demônio sair dele do que ele fazer você passar mal. Quem passa mal, sabe quem? É ele. Eu estou falando que eu já conversei com esse tipo de pessoa. Um dia mesmo eu estava conversando com uma pessoa, e aí ele começou a sentir um negócio esquisito lá. Eu falei, o que foi? Aí é porque eu estou conversando com você aqui, minha cabeça está começando a doer. E eu falei, está sentindo mais alguma coisa? Estou sentindo uma moleza no meu corpo. Eu falei, pois é, isso aí é um demônio que está com você. Você está passando mal, sabe o que é isso? É o demônio perdendo as forças, porque não tem força contra mim. Então, irmão, a pessoa que passa mal é uma pessoa que não está debaixo da proteção de Deus. Porque se uma dessas pessoas vir para mim, começar a olhar para mim, ou eu conversar com ele, ele que passa mal. E se ele não resistir lá, o diabo lá, querer ficar com aquela coisa ruim lá, ele vai acabar caindo. Vai cair por quê? Porque o demônio vai sustentar ele de pé. Porque é o demônio que vai ter que sair da vida dele. Então, irmão, está aí a diferença, queridos. É por isso que os olhos de Deus buscam alguém que pratica justiça. Se eu não tiver, na verdade, sendo fiel a Deus, irmão, as pessoas não vão ser abençoadas, a igreja não vai ser abençoada. Porque eu, como líder espiritual, você acha que eu coloco aqui na frente, irmão, qualquer pessoa para ensinar? Se eu ver que ele não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a obra de Deus, é relaxado, você acha que eu vou pôr ele aqui? Eu não coloco, porque não é fiel a Deus. E se não é fiel a Deus, o povo não é abençoado, irmão.
faz é atrapalhar o negócio tudo, faz é contenda, em vez de provocar milagre, o povo aumentar a fé do povo, faz criar contenda no meio da igreja. É por isso que Deus procura gente que fala a verdade, mas gente que pratica a justiça, irmão. Esse é o Deus que nós servimos, queridos. Vamos continuar aqui, nós então falamos. Vamos aqui para Deuteronômio, eu já falei. Deixa eu ver se eu já falei, peraí, deixa eu ver aqui. Já. Vamos aqui para o top 2. Outra pessoa que Deus procura: adoradores. Os olhos de Deus, olha, procura adoradores. O que significa? Pessoas que adoram a Deus em tempo que está tudo bom, tudo bem na vida dele, ele está adorando a Deus. Ele está agradecendo, oh Deus, obrigado por tudo. Pessoas que estão adorando a Ele. Quando chega um tempo difícil, de escassez, de doença, problema, ele continua: obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado por tudo. Quando a Bíblia fala que Deus procura adoradores, irmão, está falando de gente que adora a Deus em toda circunstância, em toda situação. Os irmãos que vieram aqui adorar a Deus, que cantou aqui na frente, eles adoram a Deus. Para eles, se a igreja estiver superlotada em uma festa, eles adoram a Deus da mesma forma. Do jeito que eles adorou aqui, está vazio, eles adorou a Deus da mesma forma. São verdadeiros adoradores. Não quer saber de se é uma festa com 1000 pessoas, se é 10 pessoas, se é 2 pessoas, ele está adorando a Deus. Isso não serve só para cantores, não. Estou falando de pregadores também. Para mim não importa se tem muito, se tem menos, se tem 1000, se tem 100, se tem 200. Querido, o negócio é ser verdadeiros adoradores. Deus procura verdadeiros adoradores. Vamos ver. Segundo tipo de homem, que Deus procura então para usar é adoradores verdadeiros. Está escrito em João 4:23. Jesus disse: vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, e o quê? Em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Jó 35:3 está escrito que só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Queridos, verdadeiros adoradores, sempre vocês vão ver eles na igreja. Sempre vocês vão ver ele. Por mais difícil, trabalho, luta, mas sempre vocês vão ver eles na igreja. Pode prestar atenção para os irmãos ver. Os que são falsos adoradores, você vai ver ele mais em tempo de festa. Movimento, festa, eles aparecem. Os verdadeiros adoradores, eles estão o tempo todo agarrados, pegado firme. Eles querem Deus. E a Bíblia diz que quem é fiel no pouco, Deus coloca no muito. O que eu li aqui atrás? Que a Bíblia diz que Deus tem grandes bênçãos, acumula bênção para os fiéis. Então, queridos, aí está o segredo. Senhor, sendo um Deus fiel, o mínimo que Ele está querendo da gente é o quê? Que nós sejamos então fiéis. Olha aqui de novo aqui, Salmo 29:2, está escrito: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da tua santidade. Nós não queremos saber se é festa, se tem um cantor famoso. Não, irmão, aqui está falando que nós temos que adorar a Deus é na beleza da tua santidade.
é você estar adorando a Ele, é você estar alegrando a Ele, porque é muito fácil quando está tudo indo bem, quando está muito, aí é muito fácil, irmão, qualquer um faz isso, né? Eu quero ver em tempo difícil, igual o profeta Jeremias estava lá em Jerusalém, passando por situações, o salmista Davi lá clamando, Deus tem socorro, me socorra, aqui socorro, porque os fiéis desapareceram, os homens que é compromissado desapareceu. Então você vê que o salmista Davi se sentiu sozinho, por isso que ele clamou por socorro, irmão. E tem hora que isso vai acontecer com a gente, viu, irmão? Tem hora que vai acontecer com você, irmão. Eu nunca esqueci um dia, uma das primeiras igrejas que eu estava dirigindo, irmão, uma das primeiras igrejas, eu entrei em uma dificuldade, falta de obreiros, uma dificuldade mesmo. E eu falei, Senhor, como é que eu vou fazer? Quando foi à noite eu tive uma visão, e na visão eu vi um carro, e tinha algumas pessoas lá por ali, e eu estava esperando que alguém entrasse no carro e dirigisse o carro, porque eu tinha algumas ocupações, algumas coisas para fazer, só que ninguém entrava no carro para dirigir. Eu fiquei assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? De repente o Espírito de Deus falou assim, meu filho, você vai entrar no carro e vai dirigir. Você não vai esperar A e nem B. Sabe o que Deus me falou? Existem situações das nossas vidas que nós é melhor ficar em silêncio e nós fazermos até aquilo que às vezes outro poderia estar fazendo. Há momento na nossa vida, irmão, que começa é pela gente, que começa é por você. Se eu não entrasse naquela visão, naquele carro, eu não ia conseguir desenvolver, eu não ia conseguir terminar aquela tarefa que eu estava fazendo. Então existem situações que o próprio Deus permite que nós façamos, que nós vamos avante, que nós não recuamos, que nós, querido, todo líder, todo pastor, irmão, ele foi chamado para Deus para resolver o que? Problemas. Nós fomos chamados para resolver problemas. Tem gente que fala assim, estou correndo de problema, então não é chamado por Deus. Toda pessoa que é chamada por Deus, sempre vai ter um problema na sua frente, sempre vai ter alguém com problema para você resolver, sempre alguém vai chegar lá perto de você, por favor me aconselha aqui, me ajuda aqui, problema. Nós somos chamados para solucionar, para resolver problemas, irmão, nós fomos chamados para isso, nós não fomos chamados para ficar esperando os outros fazer, nós que temos que fazer. Nós que temos que fazer. Se alguém não queira fazer, irmão, nós façamos, irmão. Não é assim, irmão Tony, lá no serviço? Não é assim, irmão Manel? Dia meu, eu estava conversando com alguém, ele estava me dizendo assim, pastor, lá na empresa, está todo mundo escorando em mim, não sei o que eu vou fazer. E eu conversando com ele, disse assim, e aí, o que você está fazendo? Estou fazendo. Eu sou obrigado a fazer. Queridos, talvez a pessoa sofre um pouquinho ali, só que depois ele vai ter o reconhecimento, você pode ter certeza disso. A empresa está aprovando ele, para que ele passe num teste, né? Mas ele vai ter a recompensa. E aqueles que não quis ajudar, irmão, sabe o que vai acontecer com eles? Vão ficar para trás. E sabe o que vai acontecer com eles também? Vai ficar frustrado, porque lá na frente vai ter inveja, é isso mesmo, vai ver você crescendo, mas não vai perceber que no tempo de dificuldade, ele não quis trabalhar, não quis ajudar, e você trabalhou, e você lutou, e por isso que você alcançou o que você alcançou. E aí, essas pessoas ficam frustradas, aí começa a falar, fulano está me perseguindo, fulano está falando de mim, fulano está me derrubando nada, irmão, foi porque ele não fez o que era preciso fazer. Querido, também no reino dos céus funciona assim, irmão.
Se eu não faço, sabe o que acontece? Deus levanta outro melhor do que eu. Se alguém não quer fazer o que Deus colocou na mão dele para ele não fazer, Deus levanta outro no lugar dele para fazer. Não adianta. Querido, quem precisa de Deus somos nós. Deus sempre vai levantar alguém. E os olhos do Senhor então continuam procurando os fiéis. Pessoas compromissadas, irmão, com o reino dele, que fala a verdade, que pratica a verdade, que anda em verdade, que, querido, exerce o seu ministério em verdade. É essas pessoas que Deus procura. Amanhã depois, os frustrados, querido, aí é eles com Deus para lá. Mas você, irmão, você vai andar em retidão com Deus, da justiça, falando a verdade, pregando a verdade, ganhando alma para Jesus, e o Espírito de Deus, queridos, te usando no louvor, no testemunho, na palavra. Querido, são essas pessoas que os olhos de Deus procuram. Os olhos de Deus não procuram gente descompromissada, irmão. Os olhos de Deus não procuram essas pessoas não, queridos. A Bíblia está dizendo que é gente fiel, é gente verdadeiro, é gente que pratica a justiça. Se você está praticando a justiça no teu trabalho, no teu serviço, falando a verdade, fica despreocupado. Sabe por quê? Porque através de você, Deus vai fazer obra lá, Deus vai abençoar lá, Deus vai abençoar o teu trabalho, Deus vai abençoar a tua casa. Ei, anda para frente, continua andando, adorando a Deus, irmão, que a resposta do Senhor virá, queridos. Vamos aqui para frente que a hora vai, eu acho que eu nem vou conseguir terminar aqui. Olha aqui, Salmo 29, versículo 2, olha o que está escrito. Olha aqui, está escrito, não, esse aqui, não, Salmo 27 e 4, irmão, está escrito que, sendo um adorador verdadeiro, Davi disse, uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Isso aqui é um templo. Davi estava falando que se eu pudesse, eu moraria na casa do Senhor. Olha o que ele está falando, porque lá eu aprendo no templo. Lá no templo, irmão, isso aqui tudo está falando de fidelidade, irmão, está falando de compromisso. Olha que coisa, querido, maravilhosa, irmão. Querido, eu acabei de falar que Deus guarda uma aliança com aqueles que são fiéis. Olha o top 3 aqui, irmão. Homens que praticam a justiça. Ó, o terceiro tipo de homem que Deus procura, irmão, para usar, são homens que praticam a justiça. Jeremias capítulo 5 e versículo 1, o Senhor diz: vê se achais alguém, ou há um homem que pratica a justiça. Deuteronômio 16 e 20, irmão, está escrito: a justiça seguirá somente a justiça, para que vivas e possuas a herança da terra que te dá o Senhor teu Deus. Provérbio 15, 9, está escrito que o Senhor ama o que segue a justiça. Malaquias 6 e 9 está escrito: ele declarou o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratique justiça, e ames a misericórdia, e andeis humildemente com seu Deus. Vou para o top 4, vou correr aqui por causa da hora. Homem que busquem a verdade. Aqui nós estamos falando do quarto tipo de homem que Deus procura para usar, irmão. São homens que busquem a verdade. Jeremias capítulo 5 e 1, o Senhor diz: vê se você encontra alguma pessoa que pratique justiça, que busca a verdade, eu lhe perdoarei. Salmo 15, 2, está escrito que é o verdadeiro cidadão do céu, é o que vive em integridade e pratica justiça, de coração fala a verdade. Provérbio 12, 17 está escrito que o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa é fraude. Deuteronômio capítulo 32 e 4, é a verdade.
Livro de João 14,6, está escrito que Jesus é a verdade. João 14,17, está escrito que é o Espírito Santo, é o Espírito da verdade. João 17,17, está escrito que a palavra de Deus é a verdade. 1 Timóteo 3,15 está escrito que a igreja do Deus vivo é a coluna e a firmeza da verdade. Olha aqui, portanto, um Deus verdadeiro que tem um Filho verdadeiro, um Espírito verdadeiro, uma palavra verdadeira, uma igreja verdadeira. O mínimo que Deus está pedindo do seu servo é que também nós praticamos a justiça, irmão. Isso é o mínimo que Deus está pedindo da gente. É o mínimo, irmão. Vamos para a conclusão? Irmão, no meio dessa geração corrompida, perversa, Deus está procurando homens fiéis, homens que adoram, de forma, homens que praticam a justiça e de homens que falam a verdade. Repito, quando eu falo homem, estou falando homem e mulher. Deus está à procura, irmã Silva, de pessoas que falem a verdade. Pastor, mas falar a verdade vai arrumar inimigo? Vai arrumar, porque tem gente que não gosta de ouvir a verdade. Tem gente que se você falar a verdade com ele já endurece, já vira o coração, já vira as costas, né? Já endurece o coração, já vira as costas. E aí, vamos falar mentira? Não, vamos continuar falando a verdade. Mais cedo ou mais tarde ele vai reconhecer que você é mulher de Deus, que você é homem de Deus, que você é verdadeiro, que você pratica a justiça, que você busca a justiça. Irmão, Deus nos chamou para praticar a verdade. Deus nos chamou para praticar a justiça. E falar a verdade não tira ninguém da igreja. Se sair da igreja, porque não somos os nossos, irmão. Se for gente que quer ir para o céu, vai permanecer dentro da igreja. Se for gente que não quer nada com as coisas de Deus, querido, seja lá quem for, não vai ficar. Mas Deus ainda procura pessoas fiéis. Os olhos de Deus procuram pessoas que praticam a justiça, que falam a verdade, que não mente, que prega a palavra, irmão, que conduz pessoas aos céus, que aponta o caminho que é correto, que é a justiça, que é a palavra de Deus. Se nós fizermos o que a palavra está mandando, irmão, ei, nós vamos ser acumulados de bênçãos do céu. Muitas bênçãos virá sobre nós e virá sobre os nossos filhos também. Porque a aliança que Deus fez comigo vai fazer com a nossa geração, irmão. Até 1000 gerações, Deus vai estender a mão, Deus vai estender a misericórdia, vai lembrar que Ele fez a aliança com o pai, com a mãe, e vai estender sobre os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, irmão. E aí para diante. Olha que coisa maravilhosa, irmão Silva. Sabe o que dava? Sabe o que nós pregando isso aqui? Sabe o que acontece com nós? Nós ficamos alegres, irmão. Nós ficamos felizes de saber que nós estamos na mão de um Deus todo-poderoso. O que você vai fazer é só orar e dizer: Senhor, Tu disse que se eu fosse fiel a Ti, que se eu praticasse a justiça, o Senhor disse que exerceria misericórdia para até 1000 gerações, que o Senhor ia sarar, que o Senhor ia perdoar. Essa vai ser a nossa oração. E o que vai acontecer? Deus vai ter misericórdia, sim. Vai abençoar, sim, a nossa geração. Assim como somos abençoados, irmão, vão abençoar também outras pessoas. Amém, irmãos? Alguém quer falar alguma coisa que ouviu aí? Alguém quer falar? Amém. Olha quem falou aí, foi um patriarca, né? Patriarca, 89 anos, né? 89, né, irmão Luiz? 89 anos, né? Geração abençoada por Deus. O que a irmã ia falar, irmã? Do mundo.
O que acontece, irmão? O que acontece, irmão Francisca? Essa pessoa que está envolvida com esse tipo de obra de macumba, essa obra do mal, ele tem uma cegueira espiritual. Você sabia que a pessoa que é envolvida, que desenvolve, que fala com essas entidades, você sabia que eles pensam que é anjo de luz? Eles pensam que é Deus. Eles pensam que é coisa que está vindo do céu, não é. Ah, pastor, mas foi um anjo de luz que apareceu lá. Eu sei o anjo que apareceu lá. Lucifer se transformando em anjo de luz, só isso. Deus mostra tudo, não adianta. A pessoa que envolve com essas porqueiras, igual a irmã está falando, Deus mostra a pessoa toda esquisita, estranho, né? Aí, tá vendo? Porque a pessoa está buscando uma fonte, batendo numa porta, sem saber o que está por trás, e quem está lá? Lucifer. Está lá os demônios, envolvendo a pessoa. Ainda fala assim, vem para cá, que você precisa desenvolver nada, vai encher a pessoa de demônio. Essa que é a verdade, irmão. Nós estamos falando aqui em praticar a justiça e pregar a verdade, eu não estou falando o que é verdade. Não adianta. Alguém um dia desse me diz, não, mas a pessoa é boazinha, é uma mesa branca, é tudo branco, e daí? O que adianta ser branco, mas o que ele serve não é o nosso Deus? Estão servindo umas trevas. Querido, só tem a aparência de anjo, só tem a aparência de paz. Tá certo, nós não queremos graça com esse tipo de pessoa. Porque estão servindo um Deus que não é o Deus dos céus e da terra, não adianta, né? Ah, não, eu vou lá, porque eu preciso falar com o meu filho que morreu, a minha filha que morreu, e a Bíblia diz aonde? Que quem morreu, que a alma volta, que a pessoa volta para falar, né? Igual estou falando aí, aquela mulher que o goleiro aí matou, que diz que matou, não sei se matou, não sei quem que matou, mas diz que ela agora voltou, escreveu uma carta falando a forma que ela morreu. Irmão, que mentiraiada! Eu creio que alguém está falando sim, só que é um demônio. Esse goleiro famoso do Brasil, né, que Elisa, né, Samud, né, que agora está mandando uma carta aí agora. Não, ela está mandando uma carta aí, mas é demônio, são espíritos enganadores, né? Estão mandando uma carta falando a forma que ela morreu. Irmão, quem vai acreditar numa mentira dela? Tem gente ainda que acredita nisso ainda. Gente, são espíritos enganadores, são mentira, não é verdade, né? Por que nós, querido, o que é verdade, vamos falar que é verdade, o que é mentira, vamos falar que é mentira. Se é mentira, por que eu vou ficar falando, passando a mão, sendo que é mentira? É mentira e pronto, e acabou, né? Então é isso aí, querido, e é essa palavra que nós temos que pregar ela sempre, e trazer a verdade para que as pessoas venham saber o que é verdade e o que é mentira. E a palavra do Senhor, sim, ela é a verdade. Vamos ficar sobre nossos pés, irmão? Orando. Irmão, domingo nós estamos aqui, Escola Bíblica Dominical, domingo à noite nós estamos aqui. O primeiro domingo do mês que entra, do mês que vem, nós temos a ceia pela manhã, que vai estar acontecendo a ceia no domingo pela manhã, o primeiro domingo do mês. Vamos estar orando? Poderoso e eterno Pai que está no céu, obrigado, Jesus. Continua abençoando esta igreja, meu Pai, continua abençoando o teu povo. Meu Pai, nos ensina a praticar justiça, a falar a verdade, nos ensina a ser fiel a Ti, meu Pai, porque nós queremos sim ser fiel ao Senhor. Continua abençoando toda a igreja, abençoando todo o teu povo, o pessoal pelas redes sociais, também abençoa a família. Meu Pai, traga a cura, traga o milagre. Nós declaramos isso, nós profetizamos a vitória, em nome de Jesus. Irmão, diga amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão no Espírito Santo esteja conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Deus abençoe, irmão, todos os nossos irmãos, em nome de Jesus.